estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Isso aqui faz o meu coração gritar. Sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Pai, aonde essa live chegar, que haja cura, que haja libertação. Nessa noite, que a desesperança seja transformada em esperança. Que pessoas que estiverem doentes, ouvindo esta ministração, sejam alcançadas pela tua graça. Que na casa dos teus filhos seja verdadeiramente uma lareira, incendiada pela tua presença. E por que não, a manifestação do teu Espírito na casa dos teus filhos, e que a glória possa invadir. E nós que estamos aqui, Senhor, nessa administração deste culto, sejamos também alcançados pela tua mão poderosa. Que a tua glória desça sem restrição. Não economize o teu poder para esta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Senta, queridos. Espírito de Deus, satisfação imensa. Sinto frio na barriga, pois está na frente do líder desse ministério, que a gente evita comentários, né? E que Deus possa continuar mantendo com saúde, pastor Azeres, em nome de Jesus, e toda a família. Queridos, o profeta Daniel foi arrancado da sua terra, e foi levado para uma terra longe, chamada Babilônia. Era o auge do rei Nabucodonosor. Todo império teve o seu momento, mas todos os impérios passaram. Daniel foi arrancado para aquela terra, mas o que é impressionante é que Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava nele. O problema não é onde nós estamos, o problema é quem somos nós naquele local. José estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Isaías, por revelação, no capítulo 26, versículo 10, assim disse: ainda que coloque um ímpio na terra da retidão, ele não deixará de praticar a iniquidade. Satanás se tornou Satanás no céu. Adão se tornou pecador em um jardim. Cristo foi vitorioso em um deserto. O problema não é o local, o problema é você. Daniel, naquela terra, conseguiu preservar a semente da fé, que o profeta Abacuque escreve com tanta habilidade. E aí a gente consegue entender o texto de Abacuque quando entende o livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele chama todos os magos que também eram escravos de outros impérios e convoca-os para que contem o sonho, e isso seria a garantia que a interpretação estava certa. Diferente do rei Faraó, que contou o sonho para os seus magos, Nabucodonosor era muito mais cruel. E aí, percebendo que os magos estavam ganhando tempo, porque não sabia a interpretação, decretou o extermínio de todos, inclusive Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Por favor, não chame mais Misael, Ananias, Azarias de Sadraque, Mesaque e Abdenego, enquanto também você não chama Daniel de Beltesazar. E aí, foi chegada a mensagem na casa de Daniel. Não se preocupe que a gente vai fazer a ponte com Cristo, já já nesse texto. Que é o nosso vício, falar de Cristo. E aí quando Daniel soube, chamou seus 3 amigos para a oração. E louvando a Deus, Deus dá toda a revelação a Daniel do sonho e o sonho. Quando ele chega na presença de Nabucodonosor olha para ele e diz assim: você tem a revelação? Ele disse não.
O Deus que está sobre mim me deu a revelação e o sonho que tu teves. Daniel não perdeu a oportunidade, em meio a uma calamidade, engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É época de crise, é época de engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. Daniel não perdeu a oportunidade. E não eram palavras jogadas ao tempo, ao ar. Era de coração quando ele dizia aquilo. E ele conta o sonho que ele tinha visto uma estátua. E na estátua a cabeça era de ouro, o peitoral de prata, a cintura de bronze, e os pés e pernas misturados em barro e ferro. E aí ele conta a interpretação, dizendo que Babilônia era o ouro, a cabeça, que o peitoral de prata era os Medo-Pérsias, que a cintura de bronze, a famosa, admirável Grécia, e os pés de ferro, o formidável, excelente Império Romano. E aí ele conta que diante de tudo isso, ele viu uma pedrinha que foi cortada em uma alta montanha, sem o auxílio de mãos, com nenhuma participação de humana, totalmente divina, em que essa pedrinha simples e frágil tocava no pés da estátua e esmiuçava a estátua. O que a gente pode aprender com esse texto do profeta Daniel? Eu quero mostrar para vocês uma mensagem nessa noite. Qual reino permanece para sempre? Qual reino permanece para sempre? Você que está em casa, pergunte-se a você mesmo: qual reino permanece para sempre? Qual reino permanece para sempre? Mas antes disso, eu quero mostrar por que a cabeça, o peitoral, a cintura e as pernas, elas caíram. Por que Babilônia? Por que a Pérsia? Por que a Grécia? E por que Roma caiu? Cada um desses impérios tem uma explicação e a causa da queda. Aleluia. A primeira razão por que Babilônia caiu. Babilônia caiu por causa da orgia. Porque colocou a orgia acima do sagrado. E vocês sabem que no capítulo 5, um familiar de Nabucodonosor, Beltesazar, praticou orgia com os instrumentos sagrados do templo. E a orgia foi a causa da queda da Babilônia. O império formidável, inderrubável, inconquistável, indiluível, foi destruído por causa da orgia. Isso nos lembra os dias atuais. Impérios cairão, instituições irão falir, por causa disto da orgia e o desprezo pelo sagrado. Eu não preciso ser objetivo para que a mente de vocês férteis possam perceber de que eu estou falando. Esses impérios passarão. Babilônia passará, ó rei. Nabucodonosor, tu passarás. Daniel fala isso na face do rei. Passará por causa da orgia. Não se iludam, irmãos. Grandes reis, grandes governadores passarão. Autoridades passarão. Presidentes passarão. Mas esta palavra permanecerá para sempre. Nós passaremos, mas essa palavra permanecerá para sempre.
Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto Deus que governa, que está sentado sobre o trono, e as suas abas das suas vestes enchem esse local. O espaço está livre, pode estar livre de corpo humano, mas está cheio da glória de Deus. Está cheio da glória de Deus. O tempo da conta para a Babilônia chegou. A prestação de conta chegou. Aí vai o segundo império, a famosa Medo-Pérsia. A que covardemente venceu os espartanos temporariamente, e que depois é vingada. Conquistadores de cabeças, de impérios, caiu. O domínio daquela região que tinha vencido Babilônia, a Pérsia que tinha vencido Babilônia, caiu. E por que a Pérsia caiu? Escute, a Pérsia caiu por ganância incontrolável por conquista. Eu vou repetir, a Pérsia caiu por ganância incontrolável por conquista. É incrível que parece que quanto mais tem, mais quer. Pois foi exatamente aí o fim do poço para a Pérsia. A ganância por conquista. Já observou que tem autoridades que é ganhando poder, mas querem mais. Estão puxando uma corda do sino para eles. Salmo 106, versículo 15 está escrito: e Deus lhe concedeu o que queriam, mas fez desfinhar-lhe a alma. Parece que está dominando tudo a Pérsia, e estava chegando ao fundo do poço. A ganância foi o checkmate para os Medo-Pérsias. A ganância é incontrolável por poder. Isso lembra alguma coisa a vocês? Pessoas que matam por dinheiro. Os profetas denunciavam isso. Negociam o justo pelo um par de sandália, o profeta Amós. Inocenta o culpado, comprando o juiz. A gente vê isso nos dias de hoje. Mas a conquista, por ganâncias e ganâncias por conquistas, foi a fatal, a morte do império desejado da época, chamado os Pérsias. O terceiro império surge, a formidável, apaixonante Grécia, aonde nasce o helenismo, a influência de toda a cultura da humanidade, e que ainda tem resíduos no dia de hoje. Um império que parecia imbatível. Quem não lembra de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que com 19 anos já tinha conquistado o mundo? Quem não lembra desse homem? Quem olhava para a Grécia e dizia: eles cairão um dia. Ninguém nunca diria isso. Mas foi. A Grécia caiu. E por que a Grécia caiu? E por que a Grécia caiu como Babilônia e como os Pérsias? A Grécia caiu porque o reino interno se dividiu. E nenhum império sobrevive, meu pastor, à divisão. Que Deus nos guarde de divisões. Nenhum império sobrevive à divisão. A Grécia era imbatível, não tinha como. Os seus melhores guerreiros, homens que em um só conseguiam lutar com 30 adversários, não tinha como bater a Grécia. A destruição da Grécia foi interna. O império se fatiou, o império se dividiu, e os romanos venceram a Grécia. A imbatível Grécia de Alexandre Magno Grande caiu. Caiu, sucumbiu, por causa de divisões. Nenhuma nação sobrevive ou avança enquanto tiverem vários pensamentos. Nenhum reino das trevas sobrevive à divisão.
É tempo, igreja, de nós sermos uma unidade só. É tempo de nós sermos o povo do mesmo coração e que bata na nossa veia a paixão pela mesma coisa, a cruz, a cruz, a cruz do Calvário. Oh, Espírito Santo, nós clamamos a Ti por uma unidade. Nós clamamos que o Teu Espírito nos convença que nós precisamos de unidade. Se a Grécia caiu por divisão, o que eu vou dizer de nós? Está aí o retrato aí, a briga nas redes sociais por poder, divisão. Cada um pensa de um jeito e nada anda. Surge o império mais político da história, o Império Romano, que pega a cultura babilônica, pega a inteligência da Grécia, pega a ganância dos Pérsias, pega tudo e coloca no seu império. A política, o Senado da Grécia. Só que esse império também caiu. Ferro e barro, o ferro que tudo quebra, mas tinha uma fragilidade, era o barro. Fragilizou o ferro. E por que Roma caiu? Por causa de mentiras. E não cumpriu os processos com os bárbaros. Falhou nas suas propostas. Não foram fiéis com as suas propostas e caíram. Agora eu chego aonde o meu coração está ardendo. Caiu todos os impérios. Aí Daniel teve uma visão, naquela revelação, de que uma pedrinha, meu pastor, foi cortada sem um auxílio de mão. O texto é claro, não teve a participação de mão humana. Eu me lembro que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz que vindo na plenitude dos tempos, o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe quem é essa pedrinha, meu querido? Sabe quem é esta pedrinha? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo, eu quero frisar, de Nazaré. Passa a Babilônia, passa a Pérsia, passa a Grécia, passa a Roma, mas o evangelho do reino nunca passará. Essa pedrinha é o reino de Deus, é o evangelho. O evangelho que não vem com aparência humana. O evangelho que não vem com estética, mas vem com poder. E o meu desejo para a nação brasileira é que seja resgatado o evangelho, porque é este reino que não passará. Passará presidentes, passará governadores, passará autoridades, mas a palavra de Deus, o reino de Jesus Cristo não passará. E eu quero te mostrar por que esse reino não passará. No versículo 44, Daniel diz: mas nos dias desses reis, ele diz no versículo 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. É impressionante, a igreja, com todas as suas falhas na história, ela não foi destruída. Ela foi perseguida, mas não foi destruída. A igreja invisível, o corpo de Cristo, é o reino que vai permanecer até o dia que Jesus abrir os céus e descer de forma gloriosa. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Gente, não há possibilidade desse reino ser destruído. Por quê? Porque nesse reino não tem orgia.
Nesse reino não tem ganância por poder. Enquanto os reis brigavam para quem era o maior, no reino de Deus a gente briga para quem é o menor. Sabe o que significa? Todo rei se veste de realeza e de cavalo branco. O nosso rei se vestiu de mendigo e se montou no jumentinho. Esse reino é diferente. Esse reino é diferente. O profeta Daniel disse assim: jamais. Você que está doente, se há alguém no hospital que está nos ouvindo através do celular, internado, eu quero te dizer, o reino a qual você serve, ele não vem de aparência humana, ele está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. E se nós partirmos desta vida, há uma eternidade gloriosa que nos espera. Primeira coisa é que esse reino não vai sucumbir, porque é uma promessa. Esse reino não pode ser destruído. E nós somos desse reino, irmãos. E muitos deram a vida por este reino. E quanto mais morriam, mais crescia o número. Porque o sangue dos nossos irmãos era como semente, que quanto mais mata, mais crescia. E nós não podemos desistir desse reino imbatível. Segunda coisa, o profeta Daniel diz: nem passará a soberania deste reino a outro povo. Acabou-se. Não, pastor, mas Deus não está reinando, não. Estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma crise política. O mundo está de cabeça para baixo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Não, pastor, Deus não está reinando. Você não entendeu, foi nada. Na época que o Império Romano estava no auge, Deus leva João amado para uma ilha chamada Patmos. E lá ele vê um trono. E no trono Deus estava assentado. E 7 espíritos ao redor. Sabe o que significa Deus assentado no trono? João, fala para os meus filhos que quem está reinando não é César. Quem está reinando sou eu. Sou eu, e eu te digo, quem está sentado no trono agora é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Estevão está próximo ao apedrejamento, ele vê Jesus assentado à destra da glória de Deus, cumprindo a promessa a Davi, que o trono de Davi seria para sempre. Todos os reinos passarão. Sabe por que esse reino também não cairá? Sabe por quê? Esse reino não cairá, porque ele não tem a participação humana. Esse reino, ele foi construído exclusivamente pelas mãos de Deus. E até os componentes desse reino, para entrar nesse reino, precisam nascer de novo. Até para entrar nesse reino, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Eu me lembro da formidável obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que eu li os livros e assisti o filme. Só passa pelo guarda-roupa quem tem a revelação. Só passa pelo guarda-roupa quem tem a revelação. Presença de Deus essa noite.
Sabe o que é lindo nesse reino? É porque o primeiro reino era de ouro. Quem não se apaixona por ouro? O segundo era de prata. O terceiro era de bronze. O quarto tinha ferro, os metais mais caros do mundo. E o nosso reino era de quê? Uma pedra. Uma pedra cortada. Que valor tem uma pedra? Nenhum. É porque o poder desse reino não está no ouro, não está na prata, não está no bronze e não está no ferro. O poder desse reino está no nome do Senhor dos Exércitos. Está no nome do Senhor dos Exércitos. E esse nome está na sua boca. O nome de Jesus, a qual não há outro nome dado entre os homens. Importa que sejamos salvos. O poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero terminar frisando isto: que esse reino sobrevive porque não tem a participação humana. Nós venceremos, igreja. O nosso reino permanecerá para sempre. Nosso reino permanecerá para sempre. Nosso reino permanecerá para sempre. Daniel não teve uma visagem, não. Daniel teve uma revelação e ele estava certo. Esse reino permanecerá para sempre. Obrigado, Jesus. Eu oro a Ti, Pai, nessa noite. O Senhor reina. Eu sei que a Tua mão está sobre o Brasil. Eu sei que a Tua mão está sobre o mundo inteiro. Mas na Tua ira, lembra da Tua misericórdia. E nós sabemos que o Teu reino é para sempre. Que o Senhor derrame graça sobre cada lar que está ouvindo essa ministração. Que cada lar receba a porção do Teu Espírito. Que pessoas que não falam mais em línguas sejam renovadas nas suas casas. E por que não ter batismo com o Teu Espírito nos lares? Senhor, pode também curar nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta iluminação. Continua agraciando, Senhor, o Teu povo. Continua agraciando a Demontese, aonde estiver, os pastores, pelo Ceará todo distribuído, que sejam agraciados por Ti. Toma as autoridades desse país, desse estado nas Tuas mãos. E que eles saibam que existe um Deus que está no trono. Existe um Deus que está acima de governador, está acima de presidente. É o Jesus de Nazaré. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos desde já louvar ao Senhor nosso Deus por essa palavra tão maravilhosa, essa palavra tão especial. Certamente, assim como me alegrou muito ouvi-la, coisa boa é ouvir a palavra do Senhor Deus falada assim de forma tão especial, de forma tão inteligente. Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Washington. Enquanto ele falava, eu estava ali pensando que talvez você que está em casa possa ter até mais dinheiro que o pastor Washington, mas dificilmente terá um sorriso mais bonito do que o dele, né? Que Deus possa continuar, pastor Washington, lhe abençoando, lhe continuando dando dessa capacidade tão especial de falar a palavra do Senhor Deus, e que os seus sonhos possam ser realizados na sua vida, na vida de todo aquele que o Senhor tem proximidade, que o Senhor Deus possa cumprir a sua vontade.